Olá, gente! Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e a aula de hoje é sobre função exponencial. Nós vamos ver a definição, os exercícios, gráficos. Fique até o final. Espero que vocês gostem, espero que vocês curtam e compartilhem com os amigos, ok? Vamos lá? Função exponencial. Primeiro vamos para a definição. O que é uma função exponencial? Função exponencial é aquela em que a variável está no expoente e cuja base é sempre um número maior que zero e diferente de 1. Então, para que eu fale que uma função é uma função exponencial, eu preciso que a base, ou seja, o número que fica embaixo do expoente, tá? Que a base seja um número maior que zero e esse número não pode ser 1, tá? Seja uma função exponencial, a minha variável, o meu x, o meu y, a minha incógnita, na minha letra, aquela letra que vai variar com o valor que eu colocar aqui, ela tem que estar no expoente. Ela não pode estar aqui na base, tá? Ela tem que estar no expoente para que seja uma função exponencial. E a base tem que ser maior que zero e não pode ser 1. Essa é a definição de função exponencial. Aqui eu tenho alguns exemplos. 5 elevado a x, 1/5 elevado a x, 2 centésimos elevado a x, 36 elevado a x, ou seja, a minha base tem que ser maior que zero e a minha base não pode ser 1. Aqui não posso ter o número 1. O meu expoente pode ser qualquer número real, ok? Então vamos ver o exemplo de função de x. Aqui eu tenho que f de x é igual a 3 elevado a x. É uma função exponencial que a minha variável está no expoente, ok? O que quer dizer f de x? Quer dizer que este número aqui vai variar de acordo com a minha função. Eu quero saber quem é o f de zero. O que isso quer dizer? Quando o meu x for zero. Isso quer dizer que é 3 e no lugar do x eu vou colocar zero. F de zero. 3 elevado a zero, todo número elevado a zero é igual a 1. Então, a minha resposta é 1. F de 1. Isso quer dizer que no lugar do x, do meu expoente, eu vou colocar 1. Então, vai ficar 3 elevado a 1. Elevado a 1 é igual a ele mesmo. 3 elevado a 1 é o próprio 3, ok? F2, aqui a minha função, no lugar do meu x eu vou colocar 2, tá? Meu expoente será 2, então vai ficar 3 ao quadrado, 3 elevado à segunda potência. É 3 vezes 3, que é igual a 9. F1, aqui o meu expoente é menos 1. O que isso quer dizer quando eu tenho um expoente negativo? Professora, você não disse que não pode ser negativo? O expoente pode ser negativo, quem não pode ser negativo é a base, ok? Então, 3 elevado a menos 1, como é que eu resolvo isso? Eu inverto o número, todo número é como se tivesse como denominador 1. Então, quando eu tenho um expoente negativo, eu vou botar 1/3 elevado a 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo, que é igual a 1/3, tá? Então, sempre que eu tenho um expoente negativo, eu inverto a minha base, tá? 3 é como se fosse 3 sobre 1, que vai ficar 1/3, ok? Função do tipo exponencial. Ela é considerada uma função exponencial? Sim, fala do tipo, mas é uma função exponencial. Por quê? Porque do tipo? Porque eu tenho mais um número, ela não está exatamente como a nossa definição. A nossa definição está aqui, para ser uma função exponencial tem que ter um número e o expoente ser uma incógnita, uma variável, tá? Nesse caso aqui eu tenho um outro número somado à minha função exponencial, mas ela é considerada uma função do tipo exponencial. Como eu resolvo isso? Aqui eu botei f de zero, então no lugar do expoente eu vou colocar zero. Então vai ficar 2 mais 3 elevado a zero. Todo número elevado a zero é igual a 1. Então vai ficar 2 mais 3 elevado a zero é 1. 2 mais 1, 3. Resposta 3. Aqui é só um exemplo, tá?
E uma outra função do tipo exponencial. Por quê? Aqui eu tenho mais um número no expoente, eu não estou com x puro, mas é considerado uma função exponencial, é do tipo exponencial. Então, no lugar do x, eu vou colocar 1. Eu quero saber quem é o f de 1. Então, vai ficar 2, que vai ser elevado. Aí, no lugar do x, eu coloco 1, menos 1. Vou repetir o menos 1 que estava aqui. Que vai ser igual a 2 elevado a 1. Menos 1, 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, resposta 1. Então, essa aqui é a função do tipo exponencial, porque tem mais algum elemento aqui, além da nossa função exponencial, que é apenas um número elevado ao x. E aqui também, aqui no expoente, tem mais um número, mas continua sendo uma função exponencial, ok? Vamos ver mais exemplos? Vamos lá? Aqui eu tenho a função f de x é igual a 2 décimos elevados a x. Então, é uma função exponencial porque a minha variável está no expoente, é o x, tá? A minha base é maior que zero, não pode ser zero. Aqui é 2 décimos, 0,2, é mais que zero. Então, eu posso fazer essa função. Então, quando o meu x for zero, e como é que vai ficar? Vai ficar 0,2 elevado a zero, 2 décimos elevado a zero. E todo número elevado a zero é igual a 1. Okay? Então, ficou 2 décimos elevado a zero, que a resposta é 1. Aqui vai ficar 2 décimos elevados a 1. No lugar do x, eu vou colocar 1. Então, eu estou variando, por isso se chama variável, o valor do meu x, tá? Agora, o meu x vale 1. Quanto vai ficar isso? Todo número elevado a zero é 1 e todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, a resposta é o próprio 2 décimos. Aqui, nós vamos elevar ao quadrado. Aqui, o meu x vai ser 2, a minha variável vai ser 2. Então, vai ficar 2 décimos elevados à segunda potência, ao quadrado. Como vai ficar isso? Isso é a mesma coisa que 2 décimos vezes 2 décimos, tá? 2 vezes 4, 2 vezes 0, 0. Repito, 0. Então, vai ficar 4 centésimos. Como é que eu posso fazer isso de uma forma diferente? 2 ao quadrado é 4. Se está elevado ao quadrado, eu vou ter que ter duas casas antes da vírgula. 1, 2. E coloco 0 para completar. 4 centésimos, ok? Eu não precisaria fazer a conta. 2 ao quadrado é 4 e eu tenho que ter duas casas depois do 0, tá? Então, vai ficar duas casas e o 0, ok? F de 3. Então, agora, o meu x, o meu expoente vai ser 3. Então, vai ficar 2 décimos elevado ao cubo, que é igual, partindo do que eu falei aqui, 2 elevado ao cubo é 8. É 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. Como eu tenho o número 3 aqui no expoente, eu tenho que ter 3 casas e depois a vírgula. 1, 2, 3 e 0, vírgula, tá? Então, fiquei com 8 milésimos. Então, o que eu fiz? 2 elevado ao cubo, que dá 8, e tenho que ter, como aqui está o cubo, eu tenho que ter 3 casas depois da vírgula. 1, 2, 3. Então, eu boto 1, 2, 3, vírgula e o 0, ok? Agora aqui, f de x é igual a 1/5, também um número maior que 0 e menor que 1. Então, nós estamos falando de um número fracionário. 1/5 elevado a x. É uma função exponencial porque a minha variável está no expoente. Então, primeiro vamos considerar esse x como zero. Então, vai ficar 1/5 elevado a zero. E todo número elevado a zero é igual a 1. Então, aqui eu vou colocar 1/5 elevado a zero, resposta é 1. Aqui eu vou ter que o meu expoente é 1. Então, eu vou ficar com 1/5 elevado a 1. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. 1/5 elevado a 1 é o próprio 1/5.
f de menos 2. O que isso quer dizer? Que no lugar do x eu tenho que colocar menos 2. Então, vai ficar 1/5 elevado a menos 2. Quando eu tenho um número negativo no expoente, o que isso quer dizer? Que eu tenho que inverter a minha base. Se aqui é 1/5, vai ficar com 5 sobre 1. Aí eu tiro o sinal negativo. 5 sobre 1 ao quadrado. Tirei o sinal negativo porque eu inverti a minha base. Então, vai ficar o quê? 1 ao quadrado é o próprio 1, 5 sobre 1 é o próprio 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado, tá? E 5 sobre 1 é 5, que é igual a 5 ao quadrado, é 5 vezes 5, que vai dar 25. E estão alguns exemplos fracionários, de números decimais e de números inteiros que nós já fizemos na base, tá ok? Então, agora vamos ver como ficaria o gráfico crescente e decrescente da função exponencial, ok? Vamos lá? Agora nós vamos ver o gráfico da função crescente, onde a minha base, o meu a, é maior que 1. Então, este número que está aqui na base tem que ser maior que 1 para a minha função ser crescente. Então, nós temos aqui o nosso plano cartesiano, só que eu só vou utilizar dois quadrantes, o primeiro quadrante e o segundo quadrante, tá? Na função exponencial, a gente só utiliza esses dois. Na minha função exponencial, eu nunca vou atravessar o meu eixo dos x, tanto na função crescente quanto na decrescente. Então, vamos lá. Eu tenho aqui que o f de x é igual a 2 elevado a x, ou seja, a minha função exponencial vai variar de acordo com o meu x, com o número que eu colocar aqui no expoente. Então, vamos começar. Eu fiz aqui uma tabelinha com f de 2. Quando o x for menos 2, eu vou ter 2 elevado a menos 2. 2, aí o meu f de x será menos 2. Então, quanto é 2 elevado a menos 2? Todo número negativo eu tenho que inverter a minha base para fazer. Isso aqui é a mesma coisa que fosse 2 sobre 1. Então, vai ficar 1 meio, aí eu tiro o sinal negativo, 1 meio ao quadrado, que vai ficar igual a 1 quarto. Então, quando x for menos 2, y será 1 quarto. 1 quarto está aqui, é 0,25, tá? Então, quando x for menos 2, o y será 1 quarto. Já tenho o meu primeiro par ordenado, tá? X é menos 2 e y é 1 quarto. É o meu primeiro par ordenado. Aqui, quando x for menos 1, então eu terei 2 elevado a menos 1. Agora, o meu x é menos 1. Como é que vai ficar isso? Todo número que está elevado a um número negativo, ele tem que inverter. Então, aqui é 2 sobre 1, então vai ficar 1 meio elevado a 1. E todo número elevado a 1 é ele mesmo, que é igual a 1 meio. Então, quando x for menos 1, o y será 1 meio, que é 0,5, tá? X é menos 1 e y é igual a meio, tá? Então, x é menos 1, segundo par ordenado, e é igual a meio. E quando x for zero? Todo número elevado a zero é igual a 1. Então, quando x for zero, y será 1. X é zero, y é 1. Aí, aqui está aqui. E quando x for 1? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, vai ser o próprio 2. Quando x for 1, o y será 2. E quando x for 2? 2 elevado a 2 é igual a 4. Então, quando x for 2, o y será 4. O meu gráfico, ele vai vir subindo, tá? Ele está subindo exponencialmente, aumentando numa proporção bem grande. Olha, ele começa bem baixo e vai aumentando. Então, essa aqui é a função f de x é igual a 2 elevado a x. O gráfico da minha função exponencial é uma função crescente, ela está aumentando, porque a minha base é maior que 1.
E a função decrescente? Na minha função decrescente, a minha base fica entre 0 e 1. Pode ser negativa a minha base? Não. Para ser função exponencial, essa base tem que ser sempre positiva. Pode ser 0? Não. Pode ser 1? Não. Mas pode ficar entre 0 e 1. Quando isso acontece, quando é 0, alguma coisa, uma fração, o que é 1/2? É 1 dividido por 2. Eu não posso dividir, coloco 0 no quociente, coloco um 0 aqui, 10 dividido por 2, 5, 2 vezes 5, 10, 10 menos 10, 0. Então, 1 é uma coisa que 0,5, que é a metade do meu espaço entre o 0 e 1, ok? Só para lembrar quem esqueceu. Então, vamos montar agora o nosso gráfico da função decrescente, tá? Nós temos aqui dois quadrantes, como no primeiro caso da função crescente, nós só utilizamos dois quadrantes na função exponencial. Então, meio elevado a x. Quando x for menos 2, o que vai acontecer? Eu vou ter 1/2 elevado a menos 2. Quando eu tenho um número elevado a um expoente negativo, eu vou inverter a base. Vai ficar 2 sobre 1. Aí eu tiro o negativo do expoente. 2 sobre 1 é a mesma coisa que 2. 2 elevado ao quadrado é 4. 2 ao quadrado, 4. Então, quando x for menos 2, o y será 4. Então, eu vou fazer o meu primeiro par ordenado. O x é menos 2, aqui o eixo do x, e o meu y será 4. Eu vou marcar aqui, isso aqui é o meu par ordenado. X é menos 2 e y é 4. Meu segundo menos 1. Então, quando x for menos 1, nós teremos 1/2 elevado a menos 1. Agora, o meu x é menos 1, meu expoente é menos 1. O que isso quer dizer? Que eu tenho que inverter a base, porque eu tenho um expoente negativo. Então, vai ficar 2 sobre 1 elevado a 1. E todo número elevado a 1 é ele mesmo. 2 dividido por 1 é 2. Então, vai ficar o próprio 2. Então, quando x for menos 1, y será 2. X é menos 1. E quando x for 0? Aqui eu vou ter 1/2 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, quando x for 0, o y vai ser 1. X é 0 e o y será 1. Aqui é o par 0 e 1. Aqui eu esqueci de marcar, é menos 1 e 2. Agora, quando x for 1, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, 1/2 elevado a 1 é o próprio 1/2. Então, quando x for 1, y será 1/2. X é 1, y 1/2. Então, para ordenado x1, y/2. E quando x for 2, vai ser 1/2 ao quadrado, que é igual a 1/4. Então, quando x for 2, o y será 1/4. 1/4 é mais ou menos aqui, ó, abaixo de 1/2, tá? Então, temos esse ponto aqui. Está tendendo a 0, mas não vai encostar no eixo dos x, tá? Então, o que vai acontecer aqui com o meu gráfico? Ele vai começar de cima e ele vai diminuindo, ok? Ó, ele vai diminuindo. Quanto mais eu aumentar o valor, mais perto do 0 ele vai ficar, mas ele não encosta no eixo dos x, no eixo das abscissas. Ele tende a 0. Então, esse gráfico aqui é o gráfico da função. X é igual a 1/2 elevado a x. Esse é o gráfico da função exponencial decrescente. Ele é maior que 0, a minha base é maior que 0 e é menor que 1, que aqui é 0,5. Tá? Então, é maior que 0? Sim. Pode? Pode. É menor que 1? Sim. Então, como ela está nesse intervalo entre 0 e 1, a minha função será decrescente. Ela vai para baixo, tendendo a 0, mas não vai chegar a 0. Então, esses são os meus dois gráficos. O gráfico da função exponencial crescente e o gráfico da função exponencial decrescente. Ok?
Bem, gente, essa foi a aula sobre função exponencial. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar, de curtir, de se inscrever no canal e de deixar os comentários. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, interajam comigo. Eu vou gostar de saber a opinião de vocês, tá ok? Até a próxima aula!